Que tempo gostoso, mas eu creio que é só o começo. Deus tem um tempo gostoso, reservado para nós hoje. Eu creio que Ele separou esse dia para o encontro, para Ele falar pessoalmente, individualmente e intimamente com cada um de nós. Quem pode dizer amém? Eu creio nisso. Eu sempre antes do culto, um dia antes, 2 dias, não sei, quando eu me lembro, não tenho essa coisinha de hora marcada, eu sou muito espontâneo, e eu sempre falo, Deus, separa as pessoas que vão estar no domingo de manhã, separa, coloca a palavra no meu coração, que o Senhor quer falar com cada um, e eu creio que cada culto, cada dia é muito direcionado, sabe? Deus direciona a palavra, direciona quem está aqui, direciona o louvor, é tudo muito sincronizado. Eu não tenho nada contra, por exemplo, ministros, pastores, bispos pedirem, canta aquela louvor, canta aquela música, acho até legal. Só que eu falei, não, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu nunca vou pedir uma música. Eu vou deixar o Senhor guiar, o Senhor conduzir, porque é o Senhor que conduz a igreja. E eu tenho tido experiências fantásticas, porque isso confirma a condução do Espírito dele em cada lugar que eu vou, em cada administração que eu faço. E é muito gostoso confiar na dependência da provisão de Deus em cada momento, em cada situação, não é? E eu creio que hoje é mais um dia em que isso vai acontecer. Amém? Eu quero falar hoje, eu coloquei aqui um tema um pouco estranho, um pouco agressivo, mas ele é agressivo, mas ele é leve ao mesmo tempo, porque ele fala de algo que foi doloroso para a história, mas ele tem uma lógica muito interessante por trás. Então eu chamei a palavra de a bomba atômica do amor. Por que é agressivo? Porque a gente sabe da história, né? O estrago que fez as 2 bombas atômicas que foram lançadas na Segunda Grande Guerra, né? Em Hiroshima e em Nagasaki, e isso foi terrível. Mas o que é interessante, por que eu falo a bomba atômica do amor? Porque ninguém tem o conhecimento da dimensão do poder do amor. E a melhor comparação da força do amor é o mecanismo de como é que funciona a bomba atômica, né? E agora vai sair agora um filme, eu não sei falar o nome dele, é um nome difícil, vai falar um pouquinho a história da bomba atômica. Eu quero ver esse filme. Só que lá em casa é complicado ver filme, porque cada um tem uma vontade, e lá em casa é complicado ter autoridade, gente, é difícil demais. Eu sou muito manso, e eles ficam me pedindo limite, sabe? Outro dia, gente, cadê Viviane? Tá aqui não, né? Eles quiseram ir no cinema, eles me enganaram, eles falaram que ia ver um filme. Aí cheguei lá no cinema, entrei para ver o cinema, de repente começa a passar o Homem-Aranha em desenho animado. Cara, eu queria levantar e ir embora. Eu falei, você me enganou, Viviane. Não, eu não te contei. Eu esqueci de te falar que não tinha a sessão, aquela conversa mole. Cara, eu queria ir embora. Eu falei, nunca mais eu venho, sabe? Eu fiquei assim. Então é complicado lá. Eu gosto da Marvel, né? Mas assim também não. Desenho animado, eu vejo, se eu quiser, eu vejo em casa. Então é terrível. Lá a gente tem que fazer uma ginástica para poder ver o filme que a gente quer. Então eu quero ver se consigo ir com a minha família para ver esse filme, e falar um pouquinho sobre a história, né? De como se deu
essa tecnologia, porque foram meio que, segundo o que eu estudei no passado, eu quero confirmar se o filme conta isso, os cientistas meio que foram enganados, inclusive fez parte da comitiva Albert Einstein, inclusive foi uma tristeza muito grande quando souberam que isso foi usado para fins militares. Então, como é que funciona isso? É uma quebra, é uma fissão, por isso que chama atômica, é uma fissão nuclear no átomo, ok? E quando você quebra um átomo, e eles usam o nêutron em particular, enriquecendo o urânio ou o plutônio, quando você faz uma fissão, uma quebra, ele começa um efeito em cadeia, e aquilo ele vai prolongando de forma massificada e com uma extensão enorme. Aquilo ele vai fazendo um estrago muito grande. Então, se você pegar o exemplo ao contrário, o amor é basicamente a mesma coisa. O amor, ele tem esse poder, porque ele entra em você, e quando você consegue transportar, ter uma ação de amor, ele nunca fica limitado a uma pessoa só. É como se ele tivesse uma fissão, uma quebra de partícula. Há uma multiplicação. De uma ele passa para 2, para 4. Esses 4 passa para 8. E há uma projeção aritmética daquela ação poderosa, dessa força poderosa, que é o amor. Por isso que essa foi a tônica do ministério de Jesus Cristo, porque ele sabe a força que o amor tem. O amor, ele é mais poderoso do que as armas. O amor é mais poderoso do que as palavras. O amor, ele pode mudar países, famílias, mudar situações que você nem imagina. O problema é que nós não temos uma definição clara do que é o amor. Por mais que Cristo tenha defendido tanto isso, ensinado tanto, a igreja ainda não sabe viver e não sabe aplicar este conceito do que é o amor. E nós precisamos nos esforçar, porque essa é a tônica, né? Em 2 Coríntios 13, que todo mundo deve saber até de cor, porque já até o Renato, como é que chama da Legião Urbana, os mais antigos devem saber, o Renato Russo compôs uma canção sobre isso, não é? Ele deve ter foi alvo de música, sabe que tudo sem amor, nada funciona, de nada tem valor, né? Pessoas do mundo sabem esse versículo de cor. Mas como viver isso de verdade? Como entender isso? Então entenda que se uma bomba atômica pode fazer um estrago, o amor ele pode consertar. E ele tem um alcance muito maior do que o mal que uma bomba atômica pode fazer. Quem pode dizer amém? Nós temos que estar cheios desse amor, entender o que é esse amor de verdade. O livro de Marcos, capítulo 12, registra uma série de ataques que Jesus recebe. Uma sequência de ataques de pessoas, de rasteiras, para tentar pegá-lo em alguma palavra. Então, uns não conseguiam, aí falava assim, aí enviaram fariseus e herodianos para tentar pegar ele em alguma palavra, e chegava elogiando: mestre, eu sei que você é isso, e você é bom, e, sabe, chegava com elogio, e com palavras bonitas, e tentando pegar ele numa rasteira. E em uma dessas perguntas rasteiras, ele nos soltou uma pérola, no versículo 28 em diante, que vai até o 34, mas eu quero focar do 28
ao 31 e desenvolver com vocês esse pensamento hoje. Se não der tempo, eu continuo na semana que vem, que eu quero ir com muita calma aqui, porque é conhecido, é muito simples, mas será que nós entendemos de verdade o que está aqui? Então eu quero explorar bem com você cada detalhe que está aqui, para a gente de verdade entender o que é o amor e viver essa parte do amor, porque essa é a maior arma que a igreja tem, queridos. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, o cristianismo, está sendo claramente afrontado e atacado. Os valores cristãos, judaicos, estão sendo atacados, estão sendo confrontados. O que é certo está se tornando errado. Aquela maldade, aquilo foi maldade. Eu vi o corte que fizeram da fala do pastor André Valadão, que saiu no jornal. O corte, não foi 3 segundos de fala, um corte maldoso. Eu consegui, porque eu estudo a palavra, eu entendi o que ele estava falando, porque eu estou acostumado com o contexto, mas foi um corte maldoso, e ele estava falando outra coisa completamente diferente, e cortaram, 3, 4 segundos de fala, e estragaram a imagem e a mensagem que ele estava falando. Um ataque frontal, porque querem pegar alguém para degolar, para fazer um exemplo, sabe? Eles querem matar o cristianismo. Então, o que as pessoas não conseguem entender em nós é que nós somos capazes, ou nós temos que ser capazes, você tem que entender isso, de amar a 100% e discordar 100%. Quem pode dizer amém? Nós temos que ser capazes disso, de amar 100% e discordar 100%. Queridos, eu tenho amigos que eu não concordo com as práticas dele. Eu não vou falar assim para não ser cortado no YouTube. Gente, eu estou sendo cortado no YouTube. Vocês não sendo, tem vídeos meus, os meus vídeos de Israel estão sendo bloqueados e suspensos. Estou sempre buscando recursos. Eu estou sendo constantemente bloqueado no YouTube. Vocês não têm ideia. Eu vou ter que fazer outras táticas para poder passar e conseguir veicular alguns vídeos, porque algumas palavras não são aceitas. Quando fala de, nem posso falar, vai cair a transmissão. Tá feio o negócio, tá feio, porque fala de política, aí fala de guerra, aí cai a transmissão, vai abaixo. Então, por quê? É um ataque frontal. Então nós temos que entender que podemos amar 100% e discordar a 100%. Então, eu tenho amigos de infância, que eu amo demais, bato o maior papo, recebo na minha casa, amo a 100% de coração, mas ele sabe que eu discordo a 100% dele. E ele me ama a 100% e respeita a minha discordância a 100%. Isso é possível, igreja. E o povo tem que entender isso. Isso é amor. Isso é saber amar. Isso é saber amar. Não é rejeitar, não é virar as costas, eu te amo, cara, demais. A me perdoa, eu não concordo com você. Porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Eu confio nela. Eu creio que Jesus sabe mais do que você. Eu creio que esse líder que perpetuou, que está perpetuando na história, que mudou vidas e continua mudando, ele sabe muito mais do que esses gurus que estão surgindo por aí, que acham que sabem alguma coisa. Eu fico com esse líder, que até hoje nunca falhou com ninguém. Eu escolho Jesus, eu escolho o que ele ensinou. Eu não vou escolher o que alguém te ensinou, a teoria que alguém pôs na sua cabeça. Eu escolho a teoria, o ensinamento, o mandamento que Jesus colocou para a minha vida. Me perdoa. Amém?
E aí em Marcos 12, também tem outros evangelhos, pode abrir comigo aí, Marcos 12, do 28, vamos ler do 28 ao 34, depois vamos focar do 28 ao 31. Aproximou-se dele um dos escribas, estou falando, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, fala comigo, amarás. Fixa isso. Começa em amarás, pois o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não é um amor de qualquer jeito, não é uma simpatia, não é aceitar Deus, não é aceitar a ideia de Deus. Tem gente que não entende que não basta crer em Deus, não é isso que a palavra fala. Eu creio em Deus. Não, o mandamento não fala, creia em Deus. Está aqui isso, creia em Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Uau! A gente esquece o resto. Aí eu pego o meu conceito de amor e aplico a Deus. Só que o meu conceito de amor já é falho. Então, se o meu conceito de amor é falho, quando eu aplico a Deus nesse mandamento, eu estou falhando já no primeiro mandamento. Vocês estão me compreendendo? Se eu não sei amar, se eu não sei me amar, se eu não sei amar o próximo, se o meu conceito e padrão de amor está errado, eu vou falhar já no primeiro mandamento, porque eu não vou saber amar nem o meu Deus. Então a minha referência de amor tem que ser Jesus. Eu tenho que ter um padrão de aprendizado. E o meu padrão está em Cristo. Quem pode dizer amém? Eu tenho que ter um norte, uma bússola. Senão eu nunca vou conseguir chegar perto daquilo que realmente Cristo quer ensinar para mim, do que realmente é amor. Senão até o primeiro mandamento, que é amar a Deus, eu vou falhar. Porque o meu padrão de amor é falho. E quando eu vou direcionar esse padrão para Deus, eu também falhei. E ele continua. E o segundo é este, estou no versículo 31. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. 33. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe nada mais. Vamos voltar aqui para o versículo 30 e 31.
porque tudo se resume nesses dois. Basicamente, a gente entende que, vocês já ouviram isso várias vezes, que Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, certo? Quem que já ouviu isso? Cristo, ele resume os 10 mandamentos. Moisés, ele recebeu no Monte Sinai a tábua com os 10 mandamentos, que passou a ser um guia, o primeiro guia de moral, de regra, de conduta para o povo de Israel depois que saiu do Egito. E aqui basicamente o que Cristo faz é, ele resume, ele intensifica, ele contrai os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Mas você já se perguntou que desses 2 mandamentos, o segundo não está nos 10? Quem aqui já reparou isso? Que o segundo mandamento não está nos 10? Pois é, o segundo não está nos 10. Você pode ver, pode ir lá ler um por um dos 10 mandamentos. O segundo mandamento que ele fala, que é o maior de todos, o mandamento, ele fala mandamento, eu acabei de ler. Ele fala, é o maior de todos, não está dentro dos 10 mandamentos. Aí agora, por que Cristo fez isso? Cristo errou a Bíblia alguma vez? Nunca vi ele errar a Bíblia. Ele não errou, não. Eu quero fazer um exercício com você. Eu vou fazer aqui uma bagunça, porque acho que é mais fácil assim. Me ajuda aí, Tiago, traz aqui esse flip chart. Pode pôr, isso. Eu desenho pessimamente, mas é só para ilustrar. Qual que é o primeiro mandamento? Amar o quê? A Deus sobre todas as coisas, né? Igual ele falou ali. Então, Deus está onde? Em cima. Quem está lá no fundo, consegue ver? No fundo, consegue ver? Nós estamos aonde? Embaixo. Então, eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Então, é aquela coisa que fala, que é o amor vertical. Depois ele fala que é o amor horizontal, que é o amor, amar o próximo como a mim mesmo, né? Que, ou seja, eu estou aqui no cantinho e tenho que saber amar o próximo na mesma proporção, certo? Certo? Se eu amar aqui, se eu estou aqui e amo aqui embaixo, eu amo como a mim mesmo? E aqui em cima é igual? Tem que estar o quê? Na mesma o quê? Linha. Agora, se eu estou a essa distância de Deus, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo? Hã? Sim ou não? Consigo aqui? Vou falhar, não vou? Aqui eu consigo? Também não, né? Aqui eu consigo? Hã? Eu acho que não, porque você não chega aqui. Você está muito perto de Deus aqui, ó. Acho que o ser humano chegar aqui é muito difícil. Deus é muito santo, nós somos muito pecadores. Certo ou errado? Certo ou errado? Então, aqui eu consigo amar a Deus? Desculpa, amar o próximo? Que eu estou mais perto de Deus, sim ou não? Então aqui já é uma boa distância, certo? Olha o que Cristo está fazendo. Então, se eu ponho na mesma proporção, se você for em Levítico, Levítico tem 613 leis. Já falei isso 1000 vezes, nas franjas do talite, tem essas franjas que simbolizam as leis levíticas, 10 quer dizer os 10 mandamentos, as outras são as leis levíticas. Você vai achar essa lei, amar ao próximo como a ti mesmo, nas leis levíticas. Você vai achar, inclusive, aquele conselho que ele dá, para dar a outra face, se alguém te bater, você vai, inclusive, achar isso também nas leis levíticas. Está tudo lá.
essa graça, esse amor, essa misericórdia já estava nas leis levíticas. Por isso ele falou assim: eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas, eu vim fazê-la cumprir. Mas pastor, lá fala olho por olho e dente por dente. Querido, vai estudar, pelo amor de Deus, porque como todo país, existe um código penal, e essas leis rigorosas são contextualizadas para que, quando houvesse um crime, pegasse aquela pessoa e levasse até um juiz. Porque lembra que o sistema de governo inicial para o povo eram os juízes? Quem lembra? Não eram reis, eram os juízes. Então essas leis rigorosas eram a autonomia de absolver ou acusar que os juízes tinham. Não era o povo. Não era o povo. Então o povo, não, era olho por olho, dente por dente. Não é bem assim. Porque o juiz tinha uma unção de Deus sobre ele, para saber julgar. Não era aleatoriamente, não era cegamente. Então o povo mistura tudo. Então todas as palavras de misericórdia, de amor que Deus ensina no Novo Testamento, já estava lá em Levítico. Ele apenas recita, você pode pesquisar. Você vai achar em Levítico, você vai achar em Deuteronômio e em Êxodo. E aí Cristo faz o quê? Ele pega uma lei levítica que não está nos 10 mandamentos, de propósito, para fazer um gráfico. Porque ele sabe que, ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Ele liga você a Deus. Ele fala, e amai ao próximo como a ti mesmo. Porque ele é a lei e ele é os profetas. Na cabeça dele, ele está vendo a cruz, ele está vendo o gráfico. Entende? Porque só aqui eu consigo viver o amor. Só esse movimento me aproxima de Deus. Esse resto de caminho aqui, que eu não chego até lá, quem percorre é Jesus. Eu não vou até lá. Só na cruz eu tenho a referência do que é amor. Porque quando eu olhava para o gráfico antigo, que ninguém entendia, eu tinha que fazer uma escadinha, mandamento 1, 2, 3, 4, não, aqui ele resumiu, não. Vocês vão entender de verdade o que é a lei. Eu vou resumir as 613 leis em um gesto. Em um movimento eu vou resumir tudo, que é na cruz do Calvário. Então ele pega o maior de todos e pega uma lei levítica, na cabeça dele ele consegue ver um gráfico. Por isso, aqui é o rema, que ele fala, coisas maiores farão, porque lá na frente, a gente pode entender, que já aconteceu. Então aqui é a revelação, que lá atrás eles não podiam ter, hoje nós podemos ter, pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Quem entendeu aqui? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Tiago. Então, quando ele fala disso, ele fala assim, eu sou a lei se resume na cruz. Não é só os 10 que ele resume na cruz, são as 613 leis. Todas elas se resumem na cruz. Por isso que Paulo brigava. Eu não vou conseguir acabar a palavra. 11:32. Por isso que Paulo brigava. Ou você decide ser salvo pela lei e se dedica a isso, ou pela graça. Mas eu te aviso já. Ele fala na palavra, se você for por esse lado, eu te adianto já que você não vai conseguir ser salvo. É impossível alguém ser salvo pela lei. Por isso a graça veio a existir. Então,
nós temos que entender o que realmente é o amor. Algo que não pus aqui como ponto, que eu quero falar, ou até repetir, é que o amor, ele tem que ser entendido que ele não é um sentimento. O amor não é uma emoção. O amor, ele é uma decisão. O amor, ele é uma escolha. Ai, pastor, você é muito insensível. Como é que o amor não é um sentimento? Eu sinto amor pelos outros. Você é doido. Gente, eu vou explicar direitinho, você vai entender. Eu não sou insensível, não, eu também sinto amor pelos outros. Mas o amor não é sentimento. O perdão não é sentimento. Não é e nunca foi. E eu já dei alguns exemplos claros em relação a isso. Se amor fosse sentimento, Deus não mandava você amar seu inimigo. Certo? Porque ninguém sente amar inimigo. Quem que acordou um dia sentindo, nossa, acordei inspirado hoje para amar aquela megera, aquele vizinho. Ninguém acorda inspirado para amar quem bombardeou não sei quem. Ninguém acorda. Por isso que ele fala, amar quem você ama é muito fácil, mérito nenhum você tem. Quero ver você amar quem te faz o mal. Então isso deixa claro que o amor não é sentimento, e nós confundimos amor com sentimento, porque nós estamos acostumados a nos limitar a amar apenas a quem nós amamos. Então, mas por que eu sinto quando eu amo? Porque depois que eu decido amar, sentimentos brotam. Vou repetir. Depois que eu decido amar, sentimentos brotam. Porque eu fiz uma escolha no altar, fiz uma escolha de fé, de obediência diante de Deus. Quem que é muito magoado com alguém que acorda com a grande vontade de perdoar? Quem que é abusado sexualmente que acorda com muita vontade de perdoar o seu agressor sexual? Você conhece alguém que acordou? Eu acordei hoje inspirado, eu vou perdoar meu agressor sexual, aleluia. Você não conhece isso. Mas quando você decide perdoar, você decide pela fé, você exerce fé em Jesus, porque você sabe que Ele está certo, e a cruz serve para isso. Sentimentos brotam. Aí o perdão vira um sentimento, porque você decidiu perdoar. Aí quais são os sentimentos? O de misericórdia, o de cura, o de leveza. Estão me entendendo? Quando eu decido amar, vários sentimentos começam a surgir dentro de mim, inclusive pelo meu inimigo. Eu começo a brotar sentimentos em mim pelo meu inimigo que eu jamais imaginei que pudesse vir a existir, porque eu tomei a decisão de amar o meu inimigo. Então, enquanto a gente ficar associando algumas coisas a sentimentos, porque o mundo se tornou totalmente emocional, nós não vamos para frente em muitas coisas. E a base do Evangelho está nessas duas premissas: amor e perdão. Sim ou não? Amor e perdão. E muita gente não perdoa porque não sente. É ou não é? Sim ou não? Não senti de perdoar meu marido ainda. Não vai sentir nunca. Não senti de perdoar minha esposa. Não vai sentir nunca. Você tem que ser obediente e crente. Aquele caminho fraco, caminho xoxo. Você tem que ser obediente e crente. Ainda assim, os amém sai pouco ainda. Você tem que ser obediente e crente.
Tem que ser forçado, senão não sai. Que resistência, gente. Nem entendendo. Meu Deus. Mas é isso mesmo, isso é bom, sabe por quê? Porque é um exercício contra a carne. Porque o cristianismo é isso, é a minha capacidade de subjugar a minha carne para prevalecer a palavra de Deus imperada pelo Espírito Santo dele. Se eu não sou capaz de fazer isso, por que eu sou chamado de cristão? Se essa é a característica do cristão, se foi por isso que a igreja foi batizada como cristã. Eu já falei 1000 vezes, ninguém fundou o cristianismo, Roma nos colocou esse rótulo, porque nós éramos forçados a negar o cristianismo, e ninguém negava, preferia morrer. Aí, é o Cristozinho, mata, é o Cristozinho, degola, é o Cristozinho, queima, é o Cristozinho, põe na arena com os leões. Vai ler história. Então isso nos fez ter um rótulo de cristão, porque é a capacidade de subjugar a minha carne contra a minha vontade, para imperar a palavra de Deus e o Espírito de Deus sobre a minha vida. Então esse comportamento me rotula, me imprime como um cristão. Ponto. Só que hoje a gente escolhe rótulos, bandeiras. Não é assim que se vive. Eu ouvi outro dia uma frase e eu tive que dar razão por um pastor falando, muito coerente, que o maior produtor de ateus no mundo chama-se igreja. Eu falei, é verdade. É verdade. Porque as frustrações que as pessoas vivem nas igrejas, com as pessoas, com os escândalos, com as hipocrisias, produzem muito mais ateus do que outras coisas. Então, a gente tem que entender de verdade o que é o amor. E quando você vê essa resistência de dizer um amém simples para ser capaz de perdoar sem sentir, pela fé e pela obediência, ser capaz de amar sem sentir, pela escolha, pela fé e pela obediência, você vê o tanto que a gente está recuado, atrasado na capacidade de viver o que realmente é o pleno amor de Jesus. Fala assim, meu Deus, me ajuda a viver o teu pleno amor em minha vida. Entenda isso. Para amar, eu preciso conhecer o amor. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, fala o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou repetir. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você fala que conhece a Deus, mas não sabe o que é amor, você não conhece a Deus, você conhece a religião, você conhece a religiosidade, você frequenta templos, mas você não teve uma experiência com Deus. Quero que você reflita sobre isso. O amor é uma marca de quem conhece a Deus.
Como eu falei, para amar eu preciso de uma referência. E a minha maior referência é Jesus Cristo. Apenas vivendo o primeiro mandamento, que é amando a Deus sobre todas as coisas, eu vou ser capaz de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque é o meu amor a Deus, é o meu amor com Jesus, que vai me dar um padrão de como que eu devo amar o meu próximo. Como é que eu vou dar para alguém aquilo que eu não tenho? Vou repetir. Como é que eu vou oferecer para alguém aquilo que eu não tenho? Quer ver um exemplo simples? Qual que é a condição? Não sou eu não, gente. Vai ler a Bíblia, briga com a Bíblia, briga com Deus. Nem me faz cara feia. Qual que é a condição de Jesus para perdoar você? Perdoar o outro, está no Pai Nosso. Ele fala, se você não perdoar quem te tem ofendido, eu também não posso perdoar os seus pecados. Porque eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Agora, se eu receber perdão pela graça de Jesus, sem merecer, na cruz do Calvário, como é que eu posso negar perdão a alguém que também não merece ter perdão? Uau! Então, eu não preciso nem que o outro se arrependa, ou peça desculpa para mim, para ser perdoado. Se pela graça de Jesus eu fui perdoado, sendo um miserável pecador e vivo pecando todo dia, como é que eu acho que eu tenho direito de reter perdão para alguém, ainda correr o risco de ficar sem o perdão de Deus? Fala assim, misericórdia de Jesus, me ajuda, abre minha mente. Eu não só não vivo a palavra, mas coloco em risco o perdão de Deus na minha vida. Então não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, eu não consigo amar se eu não viver esse amor com Deus. Não consigo dar para alguém aquilo que eu não recebi. Não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu só dou amor porque eu amo e recebo amor. Eu só posso perdoar porque eu recebi perdão. Então eu posso perdoar. Como é que você nega para alguém aquilo que você recebeu? De graça recebeis, de graça o quê? Dai. Ele lhe dedicou uma parábola enorme, agora não lembro de cabeça qual que é do devedor lá, que é perdoado pelo rei, e aí depois ele chega lá embaixo e cobra as dívidas todas de quem devia para ele. Quem lembra da passagem? Bom grupo, depois procure na Bíblia. Ele contou a parábola que tinha um rei, que tinha um cara que devia muito, que ele ia ser preso e morto, e ele perdoa as dívidas todas dessa pessoa. Aí ele fica feliz, tudo bem. Aí ele lembra que tinha um monte de gente que devia a ele também. Ao invés dele ser misericordioso com todos que o deviam, ele vai cobrar cada dívida daqueles que devia dele. E o rei fica sabendo, meu irmão. Não fica bom para ele, não. Então, para eu poder amar, eu preciso conhecer o amor. Segundo ponto. O amor, nesta proporção, me obriga a me conhecer. O segundo mandamento que Cristo fala, ele bem vivido, ele esvaziaria hoje muitos gabinetes de psiquiatria e de psicologia. Porque quando eu amo o outro como a mim mesmo, eu passo a me conhecer, passo a me valorizar, passo a me curar, passo a me encontrar, a me respeitar, a ter uma autoimagem corrigida,
Porque grandes problemas das pessoas que procuram ajuda, que tem que procurar mesmo, não está conseguindo resolver, procura ajuda. Mas iniciaram numa falta, numa distorção da sua autoimagem, em não saber quem elas são, em não se respeitar, em não ter amor próprio. E isso definiu como que ela lida com os outros. Então, se todo mundo vivesse isso, não tinha escritório de psiquiatria, não tinha escritório de psicologia, de psicólogo. Me perdoe os profissionais. Mas todo mundo seria curado. Porque ele teria amor próprio, ele se encontraria, ele se amaria, porque ele saberia que ele é um produto do Deus vivo, ele é um produto do Criador, com um propósito específico, com dons que Deus deu. Terceiro benefício, é por isso que eu falei que é uma bomba atômica, é um efeito em cadeia, porque quando você faz isso, um efeito em cadeia acontece. É um benefício atrás do outro. Você vive uma realidade e outra aparece, e depois outra aparece, e depois outra aparece, e depois outra aparece, e você vai vivendo, vai descortinando, porque é um efeito em cadeia. Aí você tem amor próprio, você se cura, você tem integridade, você é inteiro. Aí tem outro benefício que é, você ativa uma seleção natural do seu círculo de relacionamentos. Olha que interessante. Quando eu vivo isso, eu ativo em mim uma seleção natural de quem se relaciona comigo. Se relaciona, não é? Eu posso falar com quem eu quiser, mas quem senta na minha mesa, eu tenho que escolher. Você sabe a diferença disso? Você pode ir lá na Cracolândia, passar dias evangelizando, mas quem vai ficar na sua mesa, na sua intimidade, não é qualquer pessoa. Quando você vive isso, você ativa uma seleção natural. Uns se afastam naturalmente e outros se aproximam naturalmente, porque você se ama e ama o próximo como a ti mesmo. Você se protege, porque uma seleção natural foi ativada e você está protegido. Tem uma frase interessante, eu não gosto muito de tudo que Freud fala, mas essa eu acho interessante. Antes de se diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro, tenha certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas. Acho fantástica essa frase. E é verdade. E é verdade. Porque quando eu vivo isso, os idiotas saem de mansinho. Saem de mansinho. Estou acabando, tá, gente? Ponto 4. Você está de conversa. Olha só essa. Se amar é uma decisão, e eu entendo isso, mas tenho dificuldade me perdi de tudo. Vamos lá. Se amar é uma decisão, e eu entendo isso, mas tenho dificuldade de me amar. Por que não decido me amar? Muitas vezes nós não conseguimos nos amar porque nós não conseguimos honrar a Deus. Quando eu não honro a Deus, honrando a sua criação, entendendo que eu sou produto da sua criação, nós somos a criação do Altíssimo. Quando eu não me amo, eu não honro a Deus. Então, se você entendeu que amar é uma decisão, então decida se amar. Você pode dizer amém? Eu escrevi tudo errado aqui a frase.
A frase é essa aqui: se você entendeu que amar é uma decisão, então decida se amar. Não espera sentir se amar, sentir vontade de se amar. Decida se amar, decida se respeitar. Outro dia eu dei um exemplo, né? Eu estava conversando com a Bia, a gente estava falando sobre trabalho, ela é novinha, né? Fez agora 16 anos de idade, e falando sobre trabalho, e aí eu desafiei ela, dei uma ideia: por que você não faz esse trabalho, Bia? E que tinha que ligar para algumas pessoas mais velhas do que ela. Ela: não, mas pai, ninguém vai me respeitar, eu sou uma criança. Como é que as pessoas vão me dar crédito, vão me respeitar? Então, assim, lá em casa é tudo muito soft. Lá a gente não faz cultinho, ninguém faz resumo da Bíblia. Mas quando eu acho uma janela de passar um valor, eu aproveito. A gente espera, porque vai sempre ter a chance. Então, lá é tudo soft, tranquilo, não tem nada. Aí, eu falei, ela pegou tal, e falou: Bia, vem cá, olha no meu olho aqui. As pessoas te tratarão como você se trata. Se você se tratar como uma profissional, não importa a sua idade ou a idade do outro, o outro vai ter que te respeitar, porque o outro te trata como você se trata. Entendeu, filha? Mas entendeu, filha? Entendi. Então você tem que entender isso. As pessoas te tratarão, o outro te trata como você se trata. Falei só uma vez, ela sentiu, né? Ela é muito sensível. Você vê que o olhinho dela ficou cheio de lágrimas. Não foi nem bronca, foi só um princípio. E ela pegou e saiu. E ficou gravado. Mas a gente espera a hora certa. Porque se você pôr o filho para sentar, vamos ouvir, vou dar para você hoje a cartilha, não vai entrar. Tem que esperar a janela, tem que esperar a hora, tem que esperar o tempo. E essa é a realidade. As pessoas que te maltratam, que você ficou ofendido, elas fazem porque você, de alguma forma, permite. Me perdoa. Se autoanalise. Se autoavalie. Elas até podem tentar uma vez ou duas, mas não conseguirão a terceira, se você souber como se comportar. As pessoas te tratam como você se trata. Ela te respeita como você se respeita. Ela te ama como você se ama. E tem gente que é perito em encontrar nas pessoas fragilidades. Tem gente que é má, gente. Fica procurando fragilidades, brechas, olhares tremidos para poder entrar. Tem. Então se proteja. Fica perto de quem cuida de você, de quem te potencializa, de quem valoriza você, de quem te ajuda no processo de construção desse homem interior. Não fica perto de gente que está te pondo para baixo, de que viu que você não... Tem gente que não consegue olhar no olho e fixar, ele baixa a cabeça. Não, é assim. Ele está construindo o homem interior dele. Não consegue ficar 3 segundos de olho no olho com alguém. Está em construção. Se ele der o azar de pegar alguém que se aproveita dessa fraqueza, ele vai ser humilhado, ele vai ser explorado. Então, aprenda a ficar perto de pessoas que vai te ajudar a ser construído, a ser desenvolvido. Quem pode dizer amém? Estão me entendendo? Então, honre a Deus, decidindo se amar.
quinto e quase acabando. Isso aqui é muito importante. Tem gente que faz isso. Eu já peguei algumas pessoas de jeito por causa disso aqui. Pessoas que amam mais o outro do que a si mesmo. Quem já viu alguém assim? Tem gente demais assim, que ama mais o outro, se doa mais para o outro do que para si mesmo. Cuidado. Isso pode ser um sentimento de busca de aprovação e de aceitação, e não amor. É uma lacuna emocional, tá? Então, isso é um ladrão de energia horrível. Pessoas que buscam constantemente aprovação e aceitação estão o tempo todo perdendo energia. O tempo todo perdendo energia. Então estão sempre cansadas. Elas estão sempre se sentindo cansadas. Nunca descansam, porque elas não se sentem aprovadas e se dão mais do que podem dar. Elas não se respeitam, elas não respeitam os seus próprios limites, porque não se amam, porque querem ser aprovadas, querem ser aceitas, querem entrar em círculos sociais, em círculos de amizade, fazem de tudo para serem reconhecidos ou reconhecidas. Então isso não é amor, isso é busca incessante de aceitação e de aprovação. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou estabelecendo um padrão moral no mundo. Imagina um mundo onde ninguém faz ao outro o que não gostaria que fizesse a você. Imagina um mundo inteiro onde ninguém faz ao outro o que não gostaria que fizesse a você. Lucas 6:31. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Imagina um mundo assim. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Faça a diferença. Viva isso. Assim como a bomba atômica que fez o estrago não começou de uma vez só, ela quebrou uma primeira partícula, um primeiro átomo. Tem que ter um início, tem que ter um começo, tem que ter um primeiro núcleo que toma a iniciativa. E esse núcleo no mundo chama-se igreja. Quem pode dizer amém? Sou eu e você. Nós é que vamos assumir o risco. Nós é que vamos abraçar essa empreitada de amar, de não fazer ao outro o que nós não queremos que façam conosco. E último ponto. Amar ao próximo como a mim mesmo. Escuta essa. Amar ao próximo como a mim mesmo é o maior termômetro da minha proximidade e comunhão com Deus. Lembra da cruz? Amar ao próximo como a mim mesmo é o maior termômetro da minha proximidade e comunhão com Deus. Porque Deus, Ele é amor. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Quanto mais perto da fonte, que é Deus, mais capaz eu sou. Quanto mais longe da fonte, menos capaz.
Mais perto, mais capaz. Faz assim comigo. Mais perto, mais capaz. Mais longe, menos capaz. Para eu conseguir amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que estar mais perto de Deus. Esse é o meu termômetro. A minha capacidade, se eu começo a ver que eu não estou conseguindo mais exercer esse amor ao próximo como a mim mesmo, é um termômetro de que eu estou ficando distante. Eu estou me distanciando de Deus. Eu tenho que corrigir, eu tenho que me aproximar mais de Deus, porque eu fico mais misericordioso, eu fico mais sensível, eu fico mais amoroso, eu passo a perdoar mais. Então, fique mais longe, mais perto da fonte que é o Senhor. No mesmo capítulo, João fala: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então, fica aqui alguns pontos muito sérios, e muito importantes, porém simples, sobre o amor. Simples. Alguns talvez chocantes para vocês que nunca ouviram, mas simples de entender, simples, mas pela fé. Por isso que a salvação vem pela fé, porque eu tenho que crer para ver. Eu não preciso de ver para depois crer. Então eu tenho que crer que decidir amar vale a pena, e depois eu vou ver as consequências desse amor, da atitude desse amor. Eu preciso crer que vale a pena perdoar, e depois eu vou ver as consequências desse perdão, e que vale a pena perdoar. Eu tenho que crer nisso, tenho que crer que vale a pena obedecer, eu tenho que crer que Jesus está certo, e que sabe o que faz, e que Ele nunca errou, porque Ele vai errar comigo. Então a salvação vem pela fé, fé no Filho de Deus, fé na palavra do Deus vivo, e Ele te convida a se curvar a isso, a se curvar a essa palavra. Ele fala, toda a palavra, todo o evangelho, toda a lei, todos os profetas se resumem na cruz, quando Ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amai ao próximo como a ti mesmo. Ele fala, tudo isso se resume na cruz. Essa é a sua referência de amor, para você poder viver na terra aquilo que eu paguei o preço para você poder ser beneficiado e levar além. Então vamos propagar isso, vamos amar, vamos divulgar esse amor, vamos fazer sentido esse amor. É tão verdade isso. Vamos ficar em pé, só para parecer que está acabando. É tão verdadeiro isso. Nós fomos fazer um casamento há pouco tempo, e normalmente a gente usa esses versículos no casamento. Como era um casamento onde não tinha crente, era só portugueses, e maioria descrente, ateu, alguns católicos, pouquíssimos católicos. E falei sobre isso, falei sobre o amor, 2 Coríntios 13. E tinha algumas pessoas que vieram da África do Sul, porque da parte do noivo são de lá, que não falavam bem português. Quando você fala de amor, queridos, uma atmosfera muda o ambiente. Por isso que eu falo, é a maior arma, é a mais poderosa, é uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Eu não imaginava, a gente não sabe o poder. Estou lá, fiz casamento, preguei,
assim, meio quadrado, porque eu não estou na minha atmosfera, não estou no meu ambiente, estou num ambiente austero, onde tem só céticos à minha frente, só descrentes à minha frente, e estou lá falando para os noivos, porque eu faço uma entrevista, quando me pedem para fazer casamento, eu peço para conhecer, que eu falo que não, às vezes, porque eu falo, olha, casamento para tirar foto comigo, só para ter festa, não me chama não. Eu só faço casamento de quem quer ser abençoado por Deus. Eu não faço casamento só para cumprir tradição, não. Você chama outro, vai em outro lugar. Agora, quem quer a bênção de Deus, quem quer ter um tempo no altar, conta comigo. Então, como eu tive um tempo com eles, vi que eles queriam realmente essa bênção de Deus, eu peguei, aceitei e fui fazer esse casamento. Então, eu estava falando para eles, né, com amor, com coração, que eu passei a amá-los muito, né, conheci e tal. Acabei a cerimônia, foi muito rapidinho. No final, já na festa, na parte do catering, veio um senhor falando em inglês comigo, perguntando que versículo que eu li, falando sobre amor, que ele queria saber. Mas como é que ele entendeu? Por quê? Porque a atmosfera que ele sentiu, mesmo sem perceber bem o português, deixou ele curioso. E eu peguei, abri assim a Bíblia e tal. Ele tirou uma foto do versículo para poder achar em inglês, para poder ler. Olha só, eu não falei inglês. A atmosfera que foi criada num ambiente cético, eu falando sobre amor, envolveu o ambiente e tocou uma pessoa que nem sequer falava português, cara. Ele foi até mim depois da cerimônia e tirou uma foto do versículo para depois achar e ler em casa. Essa é a arma mais poderosa que tem na terra. E entenda o que é o amor. Viva isso, se renda ao amor, se renda ao poder da cruz. Quem pode dizer amém? Se você não entregou, se entregou ainda para Jesus completamente, a esse nível de amor, a essa intensidade, eu quero te convidar hoje a se derramar com mais intensidade. Tem pessoas que vão para Deus assim, com um passinho aqui e um passo atrás. Não dá para viver com Deus assim. Vai com os dois pés, salta de cabeça. O mundo da fé é pular de cabeça. O mundo da fé é dar de ponta, é pular sem paraquedas e saber que Deus vai estar lá para te pegar. Esse é o mundo da fé. E se você não tomar essa atitude, você não vai experimentar o que é o sobrenatural de Deus. Saia do natural, chegue do natural, salte para o sobrenatural de Deus. Mas faça uma escolha, tome uma decisão, porque este amor que eu estou falando é o amor do sobrenatural. Deixe o amor natural que você conhece e dê um passo, dê um salto para o amor sobrenatural que Deus ungiu e capacitou a igreja dele na terra para poder viver em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Feche seus olhos, ore, fale com Deus. Vamos louvar o Senhor e que Ele te inunde, que Ele te encha, que Ele te autorize, que Ele transborde em você o amor dele em sua vida. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela capacidade de amar, pela unção, Pai, sobrenatural de viver o amor segundo o seu padrão, segundo a sua referência. E só esse amor é capaz de fazer o Senhor conhecido e amado também. Que nós possamos ser testemunhas do teu amor e amar segundo o teu amor, segundo essa intensidade de amor, em nome de Jesus. Em João 13, antes dele ser crucificado, poucos dias antes, ele fala o seguinte, no verso 34, ele diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Essa unção, eu creio, está hoje sendo derramada sobre essa igreja, a capacidade de termos amor uns pelos outros. E essa unção é a identidade que faz com que o mundo nos conheça e conheça a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse magnetismo faz com que o mundo seja atraído para Cristo e para Jesus, e muitos serão salvos, porque você vai revelar amor a você mesmo, amor à sua família, amor à sua igreja e amor ao seu próximo, em nome de Jesus. Você recebe? Eu profetizo e eu anuncio essa unção sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe? Então, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia.